Bom, e a gente está em contato agora com o diretor de Relações Governamentais da Sabesp, João Paulo Tavares Papa, para falar justamente sobre essa situação que os ouvintes relataram de falta de água no litoral, sobretudo na Baixada Santista. Bom dia, bem-vindo, seu João Paulo. Bom dia, Michele, bom dia, Renan. Bom dia. Estamos aqui à disposição para esclarecer o que for necessário em relação a esse período aí desafiador que é esse período entre Natal e Ano Novo aqui na Baixada Santista e no litoral de um modo geral. Pois é, não é uma novidade, fim de ano a gente sabe que a região fica sobrecarregada, tem muitos turistas que vão para lá, não é de hoje que a gente relata situações desse tipo, mas a gente tem a sensação de que talvez esteja um pouco pior. Tem alguma razão específica para essa falta de água generalizada em diferentes cidades da Baixada, João Paulo? Vamos lá. Bom, primeiro acho que cabe sempre um esclarecimento a respeito do sistema que a Sabesp opera aqui na Baixada Santista, né? Nós, diferentemente do que acontece na Grande São Paulo e outras regiões do interior, o litoral não conta com represas, né, com grandes reservatórios de retenção de água, enfim, para poder equilibrar o sistema de abastecimento. É impossível operar com represas aqui por uma questão geográfica. Então, o que nós temos, e é o que é de melhor possível, é um sistema integrado. Todas as nossas cidades, com exceção de Bertioga, nós estamos falando da Baixada Santista, são 9 municípios, né? Com exceção de Bertioga, os demais 8 municípios estão todos integrados a esse sistema. Os mananciais, todos aqui da região, são mananciais de serra, ou seja, eles são altamente dependentes do regime de chuvas, né? Isso é uma questão natural da qual ninguém escapa, né? O que a Sabesp vem fazendo ao longo dos anos e intensificou muito nesse último ano são novos investimentos para que esse sistema integrado, para fortalecer esse sistema integrado, porque, como eu disse, como ele está todo interligado, quando você tem um pouco mais de chuva, um regime de chuvas mais regular numa determinada região e falta na outra, as equipes aqui, através de um sistema de controle operacional, onde nós estamos nesse momento aqui monitorando, consegue fazer transferência de água de uma cidade para outra, de uma região para outra. Então, em primeiro lugar, esse esclarecimento é importante para dizer que, nesse momento, apesar da pressão sobre o sistema, o expressivo aumento da população, pelos dados da Ecovias, pelo jeito, nós teremos, nesse período entre Natal e Ano Novo, mais um recorde de população chegando na Baixada Santista, agravado pelo calor extremo que nós todos estamos vivenciando aqui na região. Nós estamos fazendo todas as operações necessárias para poder manter o sistema equilibrado, mas até agora não houve falta de água generalizada. O que aconteceu, e isso está sendo equacionado através dessas operações, são registros de falta d'água pontuais, né, em algumas cidades, em alguns bairros e algumas cidades. Isso é decorrência, como eu falei, da forma como nós operamos o sistema para mantê-lo equilibrado nos 8 municípios. Há também, e é importante que todos se habituem com essa informação, superlotação de imóveis, tanto de condomínios quanto de residências. Até um dos relatos aí de uma ouvinte fala um pouco sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós temos a reclamação de falta d'água num determinado condomínio, como aconteceu ontem à noite, por exemplo, no Guarujá. A Sabesp vai ao local, encontra a rede funcionando, com água entrando nesse condomínio, mas a superlotação faz com que a caixa, o sistema interno do condomínio já esteja vazio, zerado. Então, mesmo com a entrada de água da rede, você não consegue recuperar os reservatórios, né? Os reservatórios que eu digo internos. Além disso, é importante essa explicação geral, né? E para dizer que neste momento, nós estamos falando aqui às 10h15 da manhã do dia 2, o sistema está equilibrado na Baixada toda. Todos os nossos reservatórios, e aí eu me refiro a reservatórios de água tratada, né? Já depois da água produzida, todos estão mantendo nesse momento
níveis adequados para que a operação esteja equilibrada. Agora, nós tivemos sim, no dia 31 de dezembro, na madrugada, nós tivemos uma ocorrência operacional difícil, que foi ali no Sistema Sul, que é o sistema de produção, é o segundo sistema mais importante da região, que é o Mambu Branco, e em função de uma chuva localizada na cabeceira do Rio Branco, nós tivemos a qualidade da água, quando digo qualidade, cor, turbidez, muito material carreado para o rio, fez com que a estação de tratamento tivesse que parar de operar, reduzir significativamente a operação. Uma estação que opera normalmente com 3.000 litros, produz 3.000 litros por segundo de água, e é muito importante para a região sul, até chegando aqui na área continental de São Vicente, ela caiu para 800 litros, quer dizer, quase zerou a produção de água. Isso aconteceu na madrugada do dia 31, a recuperação é lenta, não tem outra forma de fazer, isso é uma questão de segurança com relação à qualidade da água tratada e distribuída. Nesse momento, nós já estamos chegando perto do ideal, ainda não chegamos nos 3.000 litros por segundo, estamos nessa altura da manhã com 2.500 litros por segundo sendo tratados e esperamos chegar à produção máxima ao longo do dia de hoje. Então, hoje eu posso garantir a vocês que a baixada está estabilizada e que problemas que nós sentiremos hoje com mais intensidade são exatamente nos 3 municípios da região sul, Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá. Isso já está aparecendo aqui nos nossos canais de interação com o consumidor. Bom, o que o senhor está trazendo para nós aqui tem alguns aspectos que a gente pode fatiar, separar, né? Um deles é a condição climática, então a falta de chuva pode afetar o quanto os reservatórios vão ter ali de água para ser tratada e chegar até as torneiras das pessoas. Tem um outro aspecto, falando da Baixada Santista exclusivamente, que é a superpopulação nessa época de fim de ano. Tem um outro aspecto que é o tecnológico, que a Sabesp pode investir para fazer com que esse problema da falta d'água não atinja por tanto tempo uma grande quantidade de pessoas, mas tem um outro ponto também que eu queria trazer aqui, que a nossa ouvinte nos escreve falando: bom dia, eu tenho um apartamento na Enseada, no Guarujá, e ela diz, há mais de 2 semanas não chega água no condomínio, e ela traz um aspecto aqui que é bem importante. Eu sei que essa nossa entrevista está focada na Baixada Santista, mas que acontece muito aqui em São Paulo. Ela fala assim, o apartamento fica no alto de um penhasco, ou seja, numa área mais alta. Aí a gente está falando de um problema da pressão da água. Isso acontece muito aqui em São Paulo, na capital, né? Pessoas que vivem em áreas mais altas ficam sem água por um tempo maior na comparação com pessoas que ficam em partes mais baixas, justamente por esse desafio da pressão da água. A pergunta que eu faço para o senhor é, de que maneira a Sabesp estuda alguma medida, tem alguma medida em estudo para agilizar esse processo da pressão da água, para que isso não seja um problema a mais nessa esteira de problemas que eu fui elencando aqui, que alguns estão no controle da Sabesp e outros não, né? Como, por exemplo, a condição climática, mas tecnologias que possam ser desenvolvidas para fazer com que a água chegue à torneira das pessoas mesmo em áreas mais altas? Claro, Renan, você coloca um ponto muito importante para nós, né? A topografia, o relevo dos municípios, isso acontece também na região metropolitana de São Paulo, claro que interfere com a estabilização da pressão, né? A Sabesp, como eu expliquei no início, ela faz as manobras operacionais necessárias para conseguir equalizar a chegada de água para toda a região. Em alguns pontos, especialmente nesses pontos mais altos que você relata nesse momento, nós precisamos analisar individualmente, dar soluções individuais, e elas existem, tá certo? Então, nesse caso particular da Enseada, desse prédio, uma localização mais elevada, nós precisamos ter aqui o endereço, né? As equipes operacionais irão a esse local, vão analisar a pressão da rede, verificar se há necessidade de alguma operação especial, até alguma obra, algum equipamento especial, para que essa água possa chegar na caixa baixa desse condomínio. É importante também tocar nesse ponto, porque alguns condomínios pequenos, algumas residências, não possuem caixa individual, que é necessário, tecnicamente obrigatório até que exista a reservação individual, e contam o tempo inteiro com uma pressão elevada para atingir o ponto da sua... para poder atingir e poder sustentar toda a instalação interna.
Mas, nesse caso, como me parece, se trata de um condomínio, de um prédio, é importante, sim, que a gente tenha um endereço. As medidas emergenciais também a Sabesp vai tomar, né, especialmente levando água para esses locais aí através de caminhões-tanque. Nós temos a nossa operação verão desse ano, foi uma operação montada com muita antecedência, ela está reforçada, nós estamos operando com mais de 40 caminhões-pipa na região, nós estamos trabalhando 24 horas com equipes reforçadas que vieram de São Paulo, com equipamentos reserva. Pra você ter uma ideia, todos os municípios aqui da Baixada hoje contam com geradores de emergência para qualquer situação de queda de energia. Né? Nós estamos também com bombas reserva em todos os municípios, enfim, tudo aquilo que for pontualmente possível de resolver, a Sabesp resolve sim, dá atendimento rápido. Né? É importante até que as pessoas façam a comunicação pelos canais, né, adequados, para a gente poder saber aonde que o problema está acontecendo. Aqui, no nosso Centro de Controle Operacional, a gente tem uma visão geral. E, nesse momento, essa visão mostra reservatórios em níveis adequados e que, portanto, com exceção, como eu disse ali, da região do Litoral Sul, devem suportar bem essa enorme pressão que é consequência da superpopulação e do calor extremo que a região está vivendo. Agora, importante dizer também, aproveitando, que novos investimentos foram feitos esse ano, só na Baixada Santista foram entregues 6 novos reservatórios. Esses reservatórios foram instalados em Santos, São Vicente, Guarujá, Itanhaém, praticamente todos os municípios aqui contam com novos reservatórios, uma Peruíbe também, Bertioga, uma ampliação de 45 milhões de litros de reservação, que é bastante expressiva, e também dizer que nesses últimos 12 meses, a Sabesp acelerou os investimentos na Baixada Santista e chegou a investimentos recordes. Só para vocês terem uma ideia, o nível médio de investimentos na Baixada nos últimos 10 anos não chegou a 500 milhões de reais ano. Esses últimos 12 meses, o investimento chega a 2 bilhões de reais, ou seja, quadruplicamos os valores investidos e isso vai apresentar resultados não imediatamente, mas nos próximos anos. A principal obra, inclusive, que nós estaremos entregando no meio do ano que vem, é uma nova adutora interligando o sistema central aqui, que vem de Cubatão, passa por Santos, a Guarujá. Então, a dependência que o município de Guarujá historicamente sempre teve do rio Jurubatuba, que é um rio que varia muito, oscila muito, a vazão vai diminuir muito a partir já de meados de 2026. Então, são investimentos importantes, estratégicos, que estão sendo feitos e aos poucos a Sabesp vai conseguir enfrentar melhor esse período. Aliás, é importante dizer que nós não estamos falando de temporada de verão, nós estamos falando do pico da temporada de verão, porque costumeiramente a partir do dia 2, dia 3, assim que começa a primeira semana efetiva do ano de trabalho, a situação se normaliza. A gente continua na temporada de verão com muita gente aqui, mas já com uma situação bastante confortável do ponto de vista operacional. E rapidamente aqui a gente conversa com o diretor de Relações Governamentais da Sabesp, o João Paulo Tavares Papa, o senhor que já foi prefeito de Santos e agora está desse outro lado. Como é que está a interlocução? Porque a gente observa muitas vezes críticas dos prefeitos aí da Baixada em relação ao atendimento da Sabesp, sobretudo nessa época do ano. Como é que está essa interlocução com os prefeitos? E também a questão dos caminhões-pipa, porque a Sabesp fala que em situações emergenciais pode oferecer caminhão-pipa. A nossa ouvinte falou que tentou, não só com a Sabesp, como também de forma privada, conseguir algum caminhão-pipa e não conseguiu. Nesse caso do Guarujá, pelo que eu entendi, não foi afetado diretamente pelo problema no sistema Sul-Rio Branco, certo? É um problema diferente, pelo que o senhor falou. E queria saber essa questão dos caminhões. Muito boa essa sua pergunta. Como o sistema é integrado, quando você tem uma deficiência de produção de água em alguma região, como foi o caso concreto no Litoral Sul, né, o que o sistema pode fazer? Ele transfere a água da região central para essa região sul, onde teve uma queda de produção. Isso, sim, afeta o sistema como um todo. Então, você pode ter reflexo, sim, no município do Guarujá,
e vice-versa. Quando o rio Jurubatuba, que é o principal manancial do Guarujá, cai de produção, aliás, hoje ele está abaixo da sua produção normal, nesse momento está com 1.500 litros por segundo, quando deveria estar com 2.000, né? Você injeta mais água para o Guarujá e faz esse balanço hídrico que pode sim afetar uma região mais ao sul. Então, é um trabalho de equilibrar, certo, as vazões com o consumo, né, com a demanda efetiva de todos os municípios. Esse caso do caminhão, veja que o caminhão trabalho privado a gente não tem nenhuma influência, mas seria importante ter aqui o endereço desse caso específico do Guarujá para direcionar equipes para avaliação do que está acontecendo e também caminhão-tanque para lá. Diretor. O que mais... Oi. É que enquanto o senhor fala, e a gente entende quando o senhor fala, por exemplo, que o sistema está normalizado, né, pensando a longo prazo, pensando no sistema de maneira geral, a longo prazo, né, a gente consegue entender que está dentro de uma normalização, de uma normalidade, mas quando a gente fala do dia a dia das pessoas, é outra coisa. Então, por exemplo, o nosso ouvinte, final de telefone 7054, ele está muito irritado ouvindo a nossa entrevista aqui e ele disse que está há 5 dias sem água em Bertioga, falou que tentou de tudo, que a Sabesp nem atende aos chamados, não teve água em Bertioga desde o dia 29. Enfim, outros relatos aqui de outras pessoas também falando que não corresponde à verdade o que a gente está dizendo aqui, porque estão sem água, estão com as torneiras secas há vários dias. Como é que a gente responde a essas pessoas? Vamos lá, Bertioga, eu falei que nós tivemos uma ocorrência mais importante, que foi essa da região sul, no Mambo Branco, mas nós tivemos também, nesses últimos 2 dias, 2 ocorrências operacionais sérias em Bertioga. São volumes menores, mas para a Sabesp, uma falta de água importa, não é? Então, não é minimizar o problema de um ou outro morador. Nós tivemos na região lá da Boracéia queda de energia, já recuperada, mas eu preciso esclarecer também que quando a gente tem um problema como esse, a energia retorna, mas o sistema de abastecimento leva tempo para voltar à normalidade. Tivemos também a quebra de um equipamento num módulo de produção de água também do município de Bertioga, que exatamente na produção da região do Itapanhaú, isso foi informado, nós informamos publicamente por posts, informação também aos prefeitos no dia de ontem. Esse módulo de produção por ultrafiltração já foi consertado, substituído, a produção voltou ao normal, mas afetou sim uma parte central ali, mais para a região norte de Bertioga, né? Os bairros que foram afetados por conta dessa anomalia foi Indaiá, Vista Linda, Chácara Vista Linda, Jardim Ana Paula, Jardim Itapanhaú, Jardim Rafael e Jardim também das Canções. Isso já foi normalizado. Ao longo do dia de hoje, a gente espera regularizar todo o abastecimento lá no município de Bertioga. E com relação à pergunta dos prefeitos, né? Antes de começar o verão, nós criamos um canal específico de comunicação com cada um dos prefeitos. Os prefeitos indicaram também secretários de meio ambiente, de comunicação, para ajudar na informação e de obras, eventualmente. Estamos em contato direto com todos eles, a equipe toda, eu mesmo pessoalmente, a diretoria fala com os prefeitos. Todos estão muito bem assim, informados a respeito de cada situação que eventualmente tenha ocorrido nesse período. Mas, volto a dizer, com essa superpopulação da Baixada no dia de hoje, ontem e hoje, e acredito que isso vai se estender até domingo, o nosso sistema está se sustentando bem, e isso a gente pode medir pelo nível dos reservatórios, é a forma mais técnica possível. Agora, insisto, há problemas internos em condomínios que a gente procura acolher, atender, mas que não é uma questão que a Sabesp possa resolver, e há sim baixa pressão em alguns pontos, né, em função exatamente do alto consumo. E na medida em que a gente recebe a informação aqui no CCO, manobras operacionais são feitas para poder recuperar as pressões e equilibrar, como eu falei no início dessa nossa conversa. Tá certo. A gente agradece a participação aqui na Band News FM do diretor de Relações Governamentais da Sabesp, João Paulo Tavares Papa, falando sobre a situação, sobretudo mais concentrada, né, que é a área de atuação dele, da Baixada Santista, do Litoral Paulista. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, estamos aqui à disposição de todos os veículos, especialmente da Band, que dá uma cobertura especial para a Baixada Santista. Valeu.